E aí, pessoal? Boa tarde, graça e paz. Estamos chegando para mais uma live, para mais 20 minutos de ativação com você. E aí, como é que você tá? Como é que passou de ontem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Já chega dando like no vídeo, deixando seu comentário. Para você que está no Facebook comigo, deixe o seu comentário. Para você que está assistindo a reprise no YouTube, deixe o seu comentário aqui também, deixe o seu like no vídeo. Vamos chegando. Hoje é quarta-feira, chegamos ao meio dessa semana. Como é que está sendo essa semana para você? Está sendo uma bênção? Você tem participado das nossas lives aqui, tem assistido? Como é que está sendo para você? Seja muito bem-vindo. Chegando aí, compartilhe essa live, seja um patrocinador dessas nossas lives. Hoje é a live de número 12, são 12 lives aí, 12 dias que nós temos caminhado juntos aqui, onde eu tenho compartilhado de uma palavra ativacional para a sua vida. Eu espero que seja sendo bênção para você. Se tem sido bênção para você, seja um patrocinador dessa live. Como? Compartilhando, deixando o seu like e fazendo o seu comentário. Essa é a forma de você patrocinar essa live. A sua curtida, o seu comentário, eles são muito importantes para a propagação dessa live. Inclusive, principalmente para você que está pelo YouTube, você que assiste as reprises no YouTube. O algoritmo do YouTube, ele trabalha em curtida, compartilhamento e comentário. Então, se esse vídeo for curtido e compartilhado várias vezes, o algoritmo do YouTube, ele recomenda para mais pessoas. Então, se tem fazido sentido para você estar aqui, se faz sentido para você essa live estar no ar, então faça a sua parte, patrocine a gente aí, em nome de Jesus. Se não faz sentido, então, nós vamos parar com esse treino, não? Mas eu espero que esteja fazendo sentido para você. Tá fazendo sentido para você? Deixa eu ver, comenta pra mim aí. Essas lives têm te ajudado, tem sido bom pra você? Deixa o seu comentário aí, deixa eu ver. Nós estamos caminhando no livro de Efésios, estamos no capítulo 1 e estamos quase terminando o capítulo 1 já. Estamos no versículo 19 e vamos lá pra gente não perder tempo. Efésios 1:19 diz assim a palavra: também oro, lembrando que Paulo aqui ele está explicando, ele está falando sobre os motivos de oração dele pela igreja. Nós começamos a falar sobre isso ontem, né? A oração de Paulo, e nós vamos continuar falando sobre isso hoje. E é interessante porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um dos nomes, um cara que tem 75% de escrito no Novo Testamento. Então, o cara sabe do que ele está falando. Então, ele vai falar aqui sobre os motivos de oração, por que ele ora pela igreja, quais são os pedidos dele a Deus pela igreja. E ele continua dizendo no versículo 19: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Preste atenção nisso aqui, antes da gente caminhar. Os versículos 17, 18 e 19... Paulo ele vai desenhar e vai explicar o porquê ou como ele ora para a igreja. Eu não sei se você prestou atenção. Olha a oração de Paulo. Eu vou ler o 17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que creem. A oração de Paulo se baseia em um único princípio: entendimento.
A oração de Paulo para a igreja de Éfeso, ou pela igreja de Éfeso, se baseia em uma única coisa: entendimento. Será que entendimento é fundamental para uma vida cristã saudável? O maior dos apóstolos, um dos maiores escritores do Novo Testamento, a única oração que ele faz por um povo, por uma igreja é que vocês tenham entendimento. O que mata as pessoas, o que danifica o corpo de Cristo é a falta de entendimento, é a ignorância acerca das verdades espirituais e da nossa identidade em Cristo. Olha que loucura! Paulo não investia tempo orando para que o povo entrasse em santidade. Paulo não perdia tempo orando para que o povo parasse de pecar. Não, Paulo investia tempo orando, pedindo para Deus que eles tivessem sabedoria e entendimento. Porque quem tem sabedoria, quem tem entendimento, sabe quem é, sabe o que Deus é. Então não precisa ser levado por pequenas coisas. Ele começa a viver níveis profundos em Deus. O que falta para você é entendimento, clareza de quem você é e do que você possui. Porque, irmão, o dia que você entender isso, as outras coisas se tornam superficiais. Sabe, hoje a liderança hoje ela perde tempo ensinando o povo o que é pecado e o que não é pecado. Tá certo, mas é o caminho errado. Eu não tenho que ensinar o povo o que é pecado e o que não é pecado. Eu preciso ensinar o povo o que existe dentro deles. Porque se eles descobrirem o que está dentro deles, o pecado não faz sentido. Percebe ou não? Nós construímos uma igreja baseada em não peque, não faça isso, é errado fazer aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E as pessoas começam a viver uma vida olhando sempre para fora e nunca para dentro. Sendo que o maior conceito da lei nunca foi mostrar o que está fora, sempre o que está dentro. Quando a lei diz assim, não mate, Jesus vai explicar isso no Sermão da Montanha, que é um sermão, é um texto que ninguém entende. O Sermão da Montanha não é uma revitalização da lei, é a explicação da essência da lei. Só que a gente não entende isso, a gente lê como se Jesus estivesse trazendo os conceitos da lei para a nova aliança. Não, irmão, Jesus está mostrando a veracidade e a profundidade da lei. Quando ele diz lá, a lei diz, não adulterarás, aí Jesus vai explicar qual é a essência. A lei só diz, não adulterarás, porque ela sabe que existe dentro de você o desejo do adultério. Não é sobre a prática do adultério, é sobre o desejo de se adulterar. Não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Jesus não está dificultando as coisas, Jesus está explicando. O Sermão da Montanha é um sermão que começa com uma explicação da essência da lei. Por isso que ele diz, se o seu olho te faz pecar, arranque-o, porque essa é a essência da lei, não é a prática, é você que é o problema, você é o errado. Então não adianta eu ensinar o povo a olhar para as coisas, eu preciso ensinar o povo a olhar para si, porque se ele olhar para si, entendendo quem ele é em Cristo, as práticas não fazem mais sentido. E é justamente o que ele diz aqui, no versículo 19, também oro para que entendam uma grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar à direita de Deus no lugar de honra, nos domínios celestiais. Olha o que Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, elevou ele aos céus, colocou ele em lugar de honra, deu a ele todo o poder, toda a autoridade, acima de todo o principado, esse mesmo poder está dentro de você, e você precisa entender isso.
Porque se você entender o que está dentro de você, as coisas do lado de fora não fazem mais sentido. Não é sobre não poder fazer, é sobre eu não precisar fazer. As pessoas sempre perguntam, é pecado fazer tatuagem? É pecado beber? É pecado isso? É pecado aquilo? Isso é infantilidade, porque quando eu entendo o que está aqui dentro, eu não vivo sobre mais o que é pecado ou o que não é pecado. Eu vivo sobre um princípio, o que eu preciso ou o que eu não preciso. Eu preciso de uma tatuagem? Eu preciso de uma bebida? Não é mais sobre o pecado, porque o poder de Deus está dentro de mim e Ele me fortalece para viver sobre princípios e não sobre regras. Porque regras são transitórias. E é por isso que existe essa confusão. Tem igrejas que permitem tatuagem, tem igrejas que não. Então são regras, não é princípio. Porque princípios são imutáveis. Se você precisa saber se uma coisa é pecado ou não, é porque você está vivendo fora de princípios. Porque princípios são eternos, não se muda. E Paulo está dizendo, eu não oro para que vocês fiquem discutindo se pode ou não cortar cabelo. Eu não oro para que vocês discutam se é pecado ou não usar calça. Eu oro para que vocês entendam a grandeza que existe dentro de vocês. Porque se vocês descobrirem isso, calça, cabelo, bigode, barba, vinho, tatuagem, tudo isso não fará sentido, porque existe algo maior dentro de você que vai levar você a caminhos maiores. Entende a profundidade disso ou não? Faz sentido isso para você ou não? Sabe, quando eu li esse texto foi um texto que mudou muito a minha vida, muito, mas muito mesmo. Porque ele vai numa profundidade muito grande. Porque ele diz assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se em lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Lembra lá nas primeiras lives que eu expliquei para você o que é domínio celestial? Lembra disso ou não? Se você não assistiu às primeiras lives, eu acho que é na segunda ou na terceira live, que eu falo sobre domínios celestiais. Cara, é uma revelação profunda. Lá no versículo 3, Paulo diz que Deus nos abençoou nos domínios celestiais. Agora ele fala aqui que Jesus está entronizado entre os domínios celestiais. E lá na frente, no capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta é contra seres dos domínios celestiais. Vá lá, volta nas primeiras lives aí que você vai pegar essa revelação. Eu não vou voltar nisso não. Aí ele continua dizendo, agora ele, Cristo, está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no vindouro. Aí preste atenção nisso aqui, eu vou terminar já. Parece que ele está fazendo menção. Cara, presta atenção nisso aqui. Parece que ele está fazendo menção às qualidades de Jesus. Mas não é esse o foco. Parece que ele está dizendo assim, Jesus está acima e tal coisa. Ele está falando disso, mas o foco dele não é esse. Pega isso aqui. Presta atenção aqui. Ele está falando de Jesus, que Jesus foi elevado, que Jesus está sobre todo nome, tal e coisa, tal e qual. Aí no versículo 22 ele diz, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez dele cabeça de tudo para o bem da igreja. Ele está falando de Cristo, mas onde que começa o assunto? Preste atenção nisso aqui, se você pegar isso aqui, você vai mudar. Ele fala de Cristo, da soberania de Cristo, que Cristo é o cabeça de toda autoridade e tal. Mas onde começa o assunto? O assunto começa no versículo 19. Oro também, para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Tudo começa, quando Paulo começa a citar a grandeza de Cristo, ele diz, o versículo 20, é o mesmo Espírito
que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez dele isso, cabeça e tal, autoridade, coisa. Mas o que o Paulo está dizendo é o mesmo Espírito que fez tudo isso com Jesus, é o mesmo Espírito que está dentro de você. Ai, meu Deus do céu. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que elevou Jesus, que posicionou Jesus e fez tudo que ele citou aqui, é o mesmo Espírito que está dentro de você. E é o mesmo Espírito que quer fazer a mesma coisa com você. Porque foi Jesus que disse que se nós crescêssemos nele, nós faríamos obras maiores. Quando Paulo cita o que virou ou que se resultou em Cristo, Paulo não está citando Cristo, Paulo está citando o poder que fez tudo isso em Cristo, que é o mesmo poder que está dentro de você. Para quê? Para te colocar sobre autoridade, sobre representação de Cristo nessa terra. O mesmo poder que colocou Jesus acima de toda autoridade é o mesmo poder que está dentro de você, que está dentro de mim, para nos posicionar como autoridade de Deus sobre essa terra. Ah, não, se você não pegar isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Eu não sou qualquer um. Se eu tenho uma aliança, se eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu tenho o poder máximo de autoridade dentro de mim. Eu não sou capacho do diabo, eu não sou manipulado pela religião, eu tenho o poder de Deus dentro de mim. O mesmo poder que colocou Jesus acima de todos os nomes, de todo o principado e potestade, é o mesmo poder que está dentro de mim para me fazer viver como autoridade dele nessa terra. Ah, meu Deus, fala alguma coisa aí, comenta alguma coisa aí, deixa eu ver aqui. Uliane, bom dia, Uliane, graça e paz, Deus abençoe. Keila, bom dia. Cara, isso é muito louco, irmão. Se você entender o que tem dentro de você, aí eu vou terminar, versículo 22, vamos terminar o capítulo 1 logo, versículo 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e fez ele cabeça de tudo, para o bem da igreja. Não, você não pegou isso aqui? Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, que é o cabeça, para o bem da igreja, que é o seu corpo, que é o que ele diz no versículo 23. E a igreja é o seu corpo. Preste atenção nisso aqui, eu vou terminar. Agora é sério. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, que é o cabeça, para o bem da igreja, que é o corpo. Preste atenção nisso aqui. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, que é o cabeça, para o bem da igreja, que é o corpo. O que Paulo está dizendo? Toda a autoridade que foi dada a Cristo é para o benefício da igreja, porque a igreja é parte do corpo, e toda a autoridade que está sobre a cabeça está sobre o corpo, toda a glória que está sobre a cabeça está sobre o corpo, todo o direito que está sobre o cabeça está sobre o corpo, porque é impossível a cabeça receber e o corpo não receber. É por isso que lá em Salmo 133, quer ver?
Vou terminar aqui, ó. Salmo 133. Salmo 133. Cadê? E aí, você vai compartilhar esse negócio ou não? Cadê o Salmo 133? Aqui, ó. Preste atenção nesse salmo e eu fecho. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção. Unção é autoridade. Pega isso aqui. É como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce sobre a barba até a sola de suas vestes. O óleo desce na cabeça, mas todo o corpo se torna ungido. Se eu sou o corpo de Cristo, o que está sobre ele recai sobre mim. Pegou ou não? Eu vou embora. Vambora. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse povo, que eles entendam esse princípio e essa verdade. Pai, no nome de Jesus, que eles possam entender o que está sobre eles, que eles possam entender a autoridade que foi dada à igreja por causa do cabeça que é Cristo. Nós não somos qualquer um, nós não somos ninguém, nós somos a autoridade de Cristo sobre essa terra. Se uma vez nos ligamos ao Senhor, se uma vez fizemos uma aliança contigo, nós temos direito a tudo aquilo que está no Senhor. Não é sobre misericórdia, não é sobre dó, não é sobre pena, não é sobre resistência ou persistência, é sobre direito, é sobre herança. A igreja não vive de esmola, a igreja foi chamada para viver e foi estabelecida para viver por herança. Aquilo que está sobre a cabeça recai sobre o corpo. O que governa e o que direciona a cabeça está sobre o corpo. O mesmo sangue que passa pela cabeça passa pelo corpo. Da mesma autoridade que está sobre a cabeça vai para o corpo. Pai, que nós possamos entender isso e acabar de uma vez por todas com essa trava mental que está sobre nós, com essa coisa que nos colocaram na nossa mente, que nós não somos ninguém, que nós não temos nada, que nós temos que viver arrastando, Pai. Pelo amor do Senhor, nós oramos, eu oro, Pai, no nome de Jesus, nos faça entender o que está sobre nós. Eu oro por isso e abençoo cada um. Pai, eu ativo agora o entendimento dessa pessoa. Como Paulo orou, eu oro. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, traz luz ao nosso entendimento, para que possamos de fato viver de acordo com a nossa identidade em Ti. Eu oro por isso, Pai, e desata os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pegou ou não pegou? Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para você. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você entender essa mensagem, essa palavra foi uma palavra que mudou a minha vida, irmão. Você não está entendendo? Quando eu entendi sobre isso, sobre o que está dentro de mim, sobre o que está na cabeça, passar o corpo, irmão, o dia que eu entendi isso, pega essa verdade. O dia que você entender isso, acabou. Deus te abençoe. Um beijo pra você. Compartilhe. A você do YouTube, deixa o seu like. Compartilhe esse link com alguém. Vamos patrocinar esse negócio, irmão. Senão não faz sentido a gente continuar aqui. Tá bom? Então conto com você. Se não, né? Você tá ligado, né? Beijo, tchau pra você. Boa quarta-feira. Um abraço pra você. E vamos junto viver segundo a nossa nova identidade em Cristo. Paz, Deus te abençoe. Até amanhã, meio-dia, né?